Menstruação atrasada. Só de ouvir essa frase para muita gente já bate aquela ansiedade, né? Uma corrida para entender o que está acontecendo. Mas o que realmente significa quando o ciclo não vem na data esperada? A gente vai ver que as causas, olha, vão muito além da primeira coisa que vem à cabeça. Pois é, atrasou. E qual é o primeiríssimo pensamento que aparece? É quase automático, um alarme que soa na hora. Provavelmente gravidez. Sim, claro, essa é uma possibilidade real e a gente vai falar sobre ela. Mas o nosso corpo tem muito mais a dizer. Pensa no ciclo menstrual como um termômetro super sensível da nossa saúde geral. Então, um atraso pode ser um sinal de muitas outras coisas. E hoje, a gente vai tentar decodificar essas mensagens que o corpo manda. Bom, para organizar nossa conversa, a gente vai seguir um caminho bem simples. Primeiro, vamos entender o que é, de fato, um atraso. Depois, a gente passa pela gravidez, a causa mais comum. Em seguida, vamos olhar os fatores do dia a dia, sabe? E as mudanças hormonais ao longo da vida. E, para fechar, aqueles sinais de alerta que pedem uma visitinha ao médico. Bora lá? Então, vamos começar pelo básico, né? Para a gente poder falar de atraso, primeiro a gente precisa ter bem claro o que é um ciclo considerado normal. Olha, a primeira coisa que a gente precisa quebrar é aquele mito do ciclo de 28 dias cravados, sabe? Na vida real, um ciclo saudável pode variar, e muito. Ele pode durar de 21 a 35 dias, e tá tudo bem, isso é considerado super normal. E aqui está um ponto-chave. Um ciclo regular não quer dizer um ciclo idêntico todo santo mês. É super normal ter uma variação de alguns dias entre um ciclo e outro. O que a gente considera mesmo um atraso é quando a menstruação passa de 7 dias da data que era para vir. E para quem vive com ciclos irregulares, saiba que essa não é uma experiência rara. Muito pelo contrário, dá uma olhada nesse número. Entre 14% e 25% das mulheres em idade reprodutiva têm irregularidades menstruais. Ou seja, é algo bem comum. Ok, agora que a gente já alinhou o que é um atraso, vamos falar da causa mais famosa de todas, né? A primeira que todo mundo pensa. E olha, muito antes de qualquer teste dar positivo, o corpo já pode começar a mandar uns sinais. Além do atraso em si, coisas como os seios mais sensíveis, sabe? Aquele cansaço que não passa, ou uma vontade de ir ao banheiro toda hora, tudo isso são pistas importantes. E aqui, gente, vem a dica de ouro. Antes de sair pensando em 1000 outras coisas, a recomendação é uma só: fazer um teste de gravidez. Sério, é o jeito mais rápido e direto de confirmar ou descartar essa possibilidade. Só depois disso é que vale a pena começar a investigar outros motivos. Beleza, deu negativo. E agora? Bom, aí é hora da gente olhar para outros cantos da vida. Porque o ciclo menstrual, ele é um radarzinho super sensível ao nosso estilo de vida, às nossas emoções, a tudo. Vamos falar de estresse e ansiedade. Isso não é só coisa da nossa cabeça, não. Tem um efeito físico, real. O estresse libera um hormônio chamado cortisol, que basicamente manda uma mensagem para o cérebro tipo: opa, a situação tá tensa por aqui, vamos economizar energia. E aí o cérebro pode decidir pausar funções que não são de sobrevivência imediata, como a ovulação. É como se o corpo dissesse: olha, agora não é uma boa hora para engravidar. Outro ponto de atenção são os extremos no estilo de vida. Por exemplo, dietas muito restritivas. O corpo pode entender isso como um período de fome, sabe? E aí ele entra em modo de economia de energia, o que pode suprimir a ovulação. Do outro lado da moeda temos o exercício em excesso. Malhar demais pode baixar tanto o nível de gordura corporal que a produção de estrogênio, que é essencial para o ciclo, fica prejudicada. E falando em peso, a coisa funciona para os dois lados. É uma via de mão dupla mesmo. Tanto o excesso de gordura quanto a falta dela podem bagunçar todo o equilíbrio hormonal. A obesidade interfere lá na hipófise e a magreza excessiva diminui a produção de estrogênio. No fim das contas, o resultado pode ser o mesmo, um ciclo todo desregulado. Agora vamos para um outro ponto super importante. O ciclo não é uma coisa estática, ele evolui junto com a gente. Não dá para esperar que o ciclo seja o mesmo aos 15, aos 30 ou aos 45 anos. Pensa só nessa jornada. Lá no início, depois da primeira menstruação, a irregularidade é a regra. Pode levar até uns 2 anos para engrenar. Anos mais tarde, se a pessoa para de tomar um contraceptivo, o corpo precisa de um tempo para se lembrar como fazer tudo sozinho, e isso pode levar meses. Durante a amamentação, a prolactina, que é o hormônio do leite, pode simplesmente colocar a ovulação em pausa. E lá na frente, perto dos 40, 45 anos, começa a perimenopausa e a queda natural de estrogênio faz com que os atrasos e as irregularidades voltem a ser comuns. Ok, mas e quando o atraso não é só uma variação normal? Às vezes, ele pode ser um sinal de alerta do nosso corpo, indicando alguma condição de saúde que precisa de atenção. Uma das causas mais conhecidas é a síndrome do ovário policístico, ou SOP.
Basicamente é uma disfunção que causa um excesso de hormônios masculinos. Os sintomas vão além do ciclo irregular. Pode ter acne, aumento de pelos, queda de cabelo. E olha, ela afeta uma parcela considerável das mulheres em idade reprodutiva. Por isso, um diagnóstico certinho é fundamental, não só para regular o ciclo, mas para cuidar da saúde como um todo. Outra peça importante nesse quebra-cabeça é a tireoide. Aquela glândulazinha que a gente tem no pescoço, ela é tipo a maestrina do nosso corpo. Se ela funciona pouco, o que a gente chama de hipotireoidismo, ou se funciona demais, o hipertireoidismo, a orquestra hormonal inteira desafina. E claro, o ciclo menstrual é um dos primeiros a sentir. E tem mais uma coisa que, às vezes, passa batido. Os medicamentos que a gente usa. Vários tipos de remédios, como alguns antihipertensivos, antipsicóticos e até antidepressivos, podem mexer com o ciclo. Por isso é tão importante sempre conversar com o médico sobre tudo o que se está tomando. Então tá, depois de tudo isso, vamos a um passo a passo prático. O que fazer? Primeiro, teste de gravidez para tirar a dúvida. Segundo, preste atenção no seu corpo. Tem algum outro sintoma? Alguma mudança? E terceiro, e muito importante, se o atraso continuar por vários ciclos ou passar de uns 15 dias, procure ajuda médica. Não fique esperando, ok? Isso pode ser importante. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. O ciclo menstrual é muito mais do que um evento mensal. Ele é um sinal vital, um verdadeiro relatório da nossa saúde geral. Então, a grande questão não é só perceber que atrasou, mas sim, o que a gente faz com essa informação? Será que a gente está realmente ouvindo o que o nosso corpo está tentando dizer?